1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Tá quase, hein? Quase Apocalipse já. E aí, quase 2 anos completos já, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5, nos diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar mais uma vez? Graças rendemos-te, nosso bom Deus, por tua palavra. E te rogamos que pelo teu Santo Espírito o Senhor aplique ela em nossa vida. Faz-nos viver, entender e viver para a honra e glória do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Estamos num contexto onde muitos querem mostrar um pouquinho de sabedoria, um pouquinho do que aprende, posta, escreve, publica, compartilha. Isso é bom, isso é interessante. Mas nós vivemos também o mesmo contexto de falsos doutores, falsos mestres, falsos sábios, que mais ensinam fake news do que qualquer outra coisa, infelizmente. Mas ao mesmo tempo que tem, não só nas redes sociais, isso muito em alta, nós temos inúmeros filósofos, né? 3 especialmente aí aqui no nosso contexto, onde nós vimos bem. Nós temos Luiz Felipe Pondé, foi o primeiro dos 3, que surge aí fazendo um pouquinho mais de influência numa cultura completa. E aí nós temos um que há um bom tempo está na área da pedagogia, o Mário Sérgio Cortella, há um bom tempo, muito conhecido. E também temos o Leandro Carnal, meu companheiro de desprovimento capilar. E este vem feito muito sucesso há pouco tempo, né? Então esses 3, Pondé, Cortella, Carnal, têm feito muito sucesso por suas palavras belas, coerentes, muito bem ditas, e a aplicabilidade delas. É interessante que não ficou uma filosofia distante, mas algo que nós conseguimos entender e aplicar um pouco em nossos dias. Não só isso, mas também nós temos alguns muito famosos. Se você gosta um pouquinho de filosofia, você já deve ter ouvido um tal de modernidade líquida. Alguns falam que nós estamos na pós-modernidade. Um filósofo, Zygmunt Bauman, olha que nome esquisito, você nem escreveu isso daí. Zygmunt Bauman, ele disse que nós estamos na modernidade líquida. Pastor, estou entendendo é nada. Ele diz que nós nos amoldamos como líquido, ele se molda conforme no recipiente que você coloca, assim somos nós, na nossa era. Lançou uma tecnologia, os mais idosos já estão mexendo nela também. Amolda rapidamente. Rapidamente nós acostumamos com as mudanças. Hoje você vê alguém sem WhatsApp, você fala, que mundo que você vive? Que você não tem um WhatsApp, um Instagram. Qual é o seu perfil? Eu vou te marcar aqui nos stories. Eu não tenho. O quê? Como assim você não tem? Nós já nos amoldamos e acostumamos. Nós somos, de acordo com Zygmunt Bauman, como um líquido que se molda conforme o copo. Se o copo é todo torto, a gente vai ficar todo torto. Se o copo é retinho, a gente vai ficar retinho. E assim nós nos amoldamos. Nós temos essa característica de acordo com muitos desses filósofos. Bauman deu base para que muitos outros também dissessem isso. Pastor, acabou de ler um texto que Paulo falou que ele não se apoiava nessa linguagem de sabedoria, e está aí o senhor falando um monte dessas coisas aí. Bom, eles ajudam bastante esses caras, mas eles não dão a solução para problema nenhum. Eles vão desviar o foco. O quê? Falar para você ser feliz no aqui e agora, gastar os seus esforços e os seus empreendimentos em coisas que vão te retornar algo, no aqui e no já. O que Paulo faz questão de falar aos coríntios é de algo que vai durar por toda a eternidade. Paulo não estava preocupado com o contexto de vida atual deles. Paulo olhava para cada uma daquelas almas
e se preocupava com a eternidade delas. Essa era a preocupação de Paulo. Mais para frente eu vou cantar uma musiquinha infantil, vocês cantem comigo. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, o que esses 5 versículos nos diz é algo muito simples. Que a fé não deve estar baseada na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. A nossa fé não deve estar baseada em sabedoria humana, mas sim no poder do nosso bom Deus. Paulo ele está falando aqui aos coríntios, é uma resposta àquilo que os coríntios já tinham os questionado. E essa, ao que tudo indica, é uma segunda carta e não a primeira carta. A primeira carta se perdeu com o tempo, não temos uma réplica dela. Mas essa aqui, o que talvez seria a segunda carta, já é uma carta num tom aí um pouco mais exortativo, chamando a atenção e até mandando expulsar alguém do meio da igreja. Isso lá no capítulo 5. E ele vai continuar esse argumento até quase no capítulo 11, falando sobre os pecados e como eles deveriam ser tratados dentro da igreja. Então Paulo aqui ele vai tratar muitos temas espinhosos e difíceis. E ele não usa de palavras sábias para isso. Nem quando esteve lá e nem no exato momento. Então o que Paulo faz aqui não é simplesmente o que ele disse lá naquela época, mas ele continua preocupado com a salvação dos coríntios, com a eternidade no coração de cada um deles. Irmãos, quero tratar os dois aspectos bem simples. Primeiro, que a fé não deve estar baseada em sabedoria humana. E em segundo, que a fé deve estar baseada no poder de Deus. Bem simples, para lembrarmos daquilo que nós já sabemos, para que o Espírito fundamente ainda mais isso que nós já cremos, já testemunhamos e já vivenciamos. Então, o grande perigo de uma cidade como a de Corinto era como dos grandes centros aqui. Se a gente vai para São Paulo, se a gente vai para algum lugar onde tem inúmeras universidades, falamos, nossa, tem bastante gente sábia aqui, né? É até difícil conversar um pouco ali na hora de tomar um café. Dizem que na época da Reforma Protestante, lá na Suíça, de Calvino, lá em Genebra, você não tinha uma conversa fraca. Em qualquer taberna, é o que diz os historiadores, em qualquer taberna você discutia ali acerca de predestinação, sobre eleição, sobre assuntos um pouco mais densos aos nossos dias, mas que era comum, porque ali era onde borbulhava todas essas doutrinas com a escola de Calvino. E assim, da mesma maneira, um grande centro, ele ali vai estar cercado de pessoas querendo discutir academicamente todas as coisas, querendo falar palavras difíceis. Eu acabei de ler essa no dicionário, então eu vou dizer aqui, esternocleidomastóide. Então vai querendo usar em tudo quanto é coisa que acabou de aprender. É que nem a criança, né? Quando as crianças chegam em casa depois da aula, quer ensinar a gente. Às vezes pensa que a gente esqueceu, que a gente não lembra mais, que a gente foi lá para a escola e não lembra mais de nada, e quer ficar me ensinando como que as coisas acontecem. E o pior ainda é quando a gente ajuda as crianças na aula lá e você fala, não, isso aqui está errado. Como assim errado, papai? Ô moleque miserável, eu estou falando que esse negócio está errado, acerta isso daí, corrija essa continha que você errou. Não errei. Oh, meu Deus do céu, às vezes a gente está num contexto onde as pessoas querem sempre nos ensinar constantemente, assim era em Corinto. E assim somos muitos, né? Até nas redes sociais também, queremos mostrar, demonstrar, ensinar, e por vezes demonstrar aquilo que nós aprendemos. O versículo 1 deixa claro o foco de Paulo. Ele diz, eu irmãos, quando fui ter convosco, então ele está lembrando da passagem de Paulo lá aos Coríntios. Se você tiver com a sua Bíblia, quiser dar uma folheada depois, deixa anotado aí no cantinho, Atos, no capítulo 18, que é quando ele vai para lá. E ali ele prega o evangelho, ali ele trata de uma maneira maravilhosa o evangelho, os judeus o desprezam, então ele fica na casa de um cara que era vizinho da sinagoga. E ali do lado da sinagoga ele pregava com ênfase o evangelho de Deus. Os caras ficaram doidos com ele ali. Ele falava que Cristo era o Messias, que esses caras aqui do lado estão ignorando. Imagina os judeus, ficaram doidos com Paulo. De novo, né, na escola dominical nós estamos vendo as igrejas do Novo Testamento e nós já vimos que quando eles passaram na região da Galácia, era perseguição atrás de perseguição. Os judeus saíram de uma cidade para perseguir Paulo em outra, depois juntava com esses também a perseguir ele lá em outra. Paulo não desistia não. Esse aqui era meio que masoquista, o cara foi apedrejado e voltou para as mesmas cidades que ele tinha acabado de apedrejá-lo. Então aqui, Paulo ele fala que ele não usou de sabedoria, embora ele tinha acabado de voltar do discurso de Atenas. Lembra?
No capítulo 17, quando Paulo vai a Atenas e ele fala: ó excelentíssimo atenienses, eu sei que vocês são muito religiosos. E ali ele fala com toda a sabedoria, porque ali era o local. Mas quando ele vai para Corinto, ele faz questão de fundamentar, de lançar o alicerce. Cristo Jesus não quis fazer nada entre vós, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A sabedoria humana, ela nos leva a vários patamares. Paulo não está ignorando isso. Paulo não está ignorando a tecnologia. Não está ignorando as descobertas científicas que nós temos. Ele não está falando que isso não presta para nada. Não é esse o foco de Paulo. Paulo fala que a nossa fé, a nossa convicção, a nossa esperança de vida não deve estar baseado nisso. Porque se estivesse, estaremos perdidos. Porque por vezes vem estudos demonstram que banha de porco não faz tão mal quanto pensavam os antigos. Que na verdade o óleo de soja faz mais mal do que a banha de porco. Aí daqui a pouco vai vir um outro estudo falando o contrário. E assim eles vão, se discordando um do outro, constantemente. E esse é um dos exemplos de muitas outras coisas que nós podemos trazer. Não, óleo de girassol faz bem, mas se você esquenta ele acima de tantos graus, já não tem mais os seus benefícios. E assim podemos traçar inúmeras outras coisas e descobertas. A margarina, a manteiga. Nossa, pastor, está falando de comida, está começando a dar fome. Já estou pensando nos encapotados que vocês fazem frito aí. Já não. A gente já chega lá. Então, a sabedoria é boa? Sim, é boa. Mas não para a nossa base de fé. Mas não para cultivar a eternidade no nosso coração. Como nós lemos em Eclesiastes no capítulo 2, o pregador já falava que a busca de sabedoria é vaidade. O sábio e o astuto, eles são iguais, eles morrem. Mas aquele que dedicou a sua vida, o seu intelecto, o seu coração para as coisas de Deus tem um destino diferente daquele que o ignorou por toda a vida. Vale a pena lembrar que Deus, ele é o criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. E se nós temos um pingo de sabedoria, é porque Deus assim nos concedeu. É porque Deus assim nos instruiu. É porque Deus assim nos dotou para que nós pudéssemos usar isso, não para promoção, como Paulo está falando que ele não fez assim, mas para que Deus seja glorificado e exaltado, para que o nome dele sempre seja engrandecido. Então, nossa fé não deve estar baseada na sabedoria humana. Para fechar esse ponto, os cristãos, ele tem uma base, as Escrituras. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas aqueles que não têm a Bíblia como regra de fé e prática, qual é a sua base? Há muitas teorias, inúmeras. Evolução, né, um criativo evolucionismo. Tem até alguns cristãos que vão defender também alguns pontos aí, de que o Big Bang de fato foi o haja luz. Ué, começando a ficar um pouco esquisito essas conversas. E tem inúmeras ideias, tem inúmeras coisas que nós poderíamos traçar aqui, mas não temos tempo hábil para isso, e isso seria falar de sabedoria humana. O que nos importa aqui é lembrar que, enquanto muitos discutem acerca da origem do universo, acerca de muitas coisas, nós temos a Bíblia que nos mostra que há um Deus criador de todas as coisas. E é um Cristo que morreu na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. Não somente do judeu, mas também de toda a terra. Como foi dito a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós cremos nisso. Então, aquele que de fato crê nisso, ele tem a fé baseada no poder de Deus. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós. Paulo, ele faz uma escolha. Os coríntios, ali perto de Atenas, num contexto filosófico, queriam demonstrar sabedoria, e Paulo reconheceu a necessidade de espírito ali presente. Reconheceu a necessidade de fé. Gente, vocês são muito inteligentes, então não vou ficar ensinando coisas para vocês. A gente vai tentar viver o Espírito Santo aqui. A gente vai tentar vivenciar o amor que Cristo nos ordena vivenciar. Não vamos ficar aprendendo muito sobre essas coisas dos antigos, como se aplica. Não, vamos para a prática, perfeita e plena. Então Paulo fala, eu não quis saber nada, senão, continuando no versículo 2, Cristo,
a Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está querendo dizer? Eu não quis saber mais nada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A minha única importância e a única coisa que eu ressaltei entre vós é o seguinte: vida, morte e ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. Todo o seu ministério terreno, morte, ressurreição e ascensão. Cristo e este crucificado. A vida de Cristo, toda a sua trajetória e a consumação. O está consumado da cruz do Calvário. A salvação que há no sangue de Cristo Jesus. A única coisa que eu me importei convosco é a salvação em Jesus Cristo. Irmãos, por vezes, as pessoas tentam inserir inúmeras coisas. Eu lembro, reverendo Jorge Alberto Canelhas, nosso professor lá no seminário, ele faleceu, se eu não me engano, no ano passado, não foi de Covid, tomou um escorregão, caiu de costas, deu embolia pulmonar, tinha acabado de aposentar. Um homem maravilhoso, e ele dava aula para a gente de gestão eclesiástica, a administração da igreja. Então, administrando a igreja, como que nós deveríamos fazer? E ele falou de todo o planejamento estratégico que uma vez ele montou na igreja. E todas as áreas se conversando, os diáconos conversando nesse seguinte com os presbíteros, que já conversam com os responsáveis de cada uma dessas áreas, que essas coisas já comunicam assim, e os responsáveis de uma área faz isso, da outra faz aquilo. Ele montou um planejamento maravilhoso, um organograma sensacional, mas quando ele parou para ver, ele falou: nossa, a gente não vai poder mexer uma cadeira sem pedir uma autorização. Vai engessar tudo isso. Vai ficar tudo muito preso. Com esse monte de regra, esse monte de requisição, preenche documento aqui e acolá. Ele falou: irmãos, o planejamento ficou maravilhoso, bonitinho, pronto para colocar numa empresa, numa igreja não. E por vezes isso é trazido às igrejas. Administrações empresariais, 5 formas de ter sucesso. E trazendo outras coisas, senão Cristo e este ressuscitado. As palavras de Paulo são maravilhosas. Quando nós olhamos para os nossos dias e vemos as pessoas tentando trazer alguns conceitos que por vezes são bons, mas não trazem a mensagem da cruz. Que por vezes são bons para uma administração, são bons financeiramente, para a sua organização, mas só serve para o seu bem próprio, não serve para a glória de Cristo. E é isso que Paulo joga para o lixo, isso que ele considera refúgio. Paulo, um homem inteligentíssimo, muito capaz, ele se esvazia para a pregação do Evangelho. Ele se esvazia para que aquilo que ele comentou no capítulo 1, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, para que isso não aconteça, para que isso não tivesse acontecido, e mesmo assim ele tem que chamar atenção. Ele se esvazia de si, para que Cristo sempre seja o foco. E vivemos um contexto um tanto difícil quanto a isso. Nós vivemos um contexto de curtidas, de compartilhamentos, de visualizações. Que se tem pouco, eu vou parar de fazer, porque não está tendo alcance. Ué? Tem uma meta a bater? Deus te mostrou assim, esses são os que você tem que evangelizar. Se você não estiver alcançando esse, você pode parar. Esse é o número de views que você tem que ter. Imagina, se fosse assim, eu estava perdido, né? Já tinha parado de filmar faz tempo. Eu não estava gravando isso daí, não. Já desistido há muito tempo já. Nossa, pastor, por quê? Tá tão baixo as views? Entra aí. H2O Viva, Itapeva, lá no YouTube e veja. Para a glória do nosso bom Deus, tem gente ali assistindo sim. Tem pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho. Se fosse para olhar quantos estão vendo ali, como disse o pastor Samuel lá na igreja Água Viva em São Paulo, ele falou: irmãos, fiquei 3 horas para gravar um MD de 5 minutos. E quando eu fui ver, irmãos, não tinha 15 visualizações. A igreja de mais de 100 pessoas não teve 15 visualizações, irmãos. Ainda bem que eu não faço para vocês, eu faço para Deus. E de fato, na nossa cultura, onde nós somos incentivados a trazer coisas que os outros gostam, para que tenha visualizações, para que eu fique empolgado e coloque cada vez mais e mais vezes, nós perdemos a essência. Paulo, ele se esvazia dessas coisas. Eu não quero saber de mais nada, eu quero saber de Cristo. É isso que importa. É Ele que salva. A administração eclesiástica não salva.
Pode ajudar, mas não salva. 5 passos para sair do buraco, ajuda? Ajuda, mas não salva a sua vida. A tarde que eu passo aqui com as nossas crianças e adolescentes, com música, com esporte, são boas? Salvam? Não. O que salva é Cristo e a fé nele. Nosso projeto que nós tivemos ontem aqui, maravilhoso, gostoso. Salva? Ele não salva, mas o Cristo pregado através dele, sim. Este salva. E é isso que Paulo faz, se esvazia de tudo que pudesse atrapalhar o entendimento do evangelho para se apegar somente naquilo que importa. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Como eu disse, Paulo tinha acabado de sair de Atenas. Acabado de sair dali. E ali ele foi um pouco que ridicularizado, porque quando ele entrou na melhor parte do discurso dele, cortaram ele. Ele veio falando de coisas maravilhosas. Quando ele falou de Jesus Cristo ser ressuscitado, os atenienses, opa, parou. Ressurreição? Rapaz, quando a alma alcança o seu estágio maravilhoso de libertação da matéria má, eles estavam presos na filosofia, né? O espírito é bom e a matéria é má, é isso que eles creem. Quando chegou na parte boa, rapaz, você vai falar que o espírito voltou para a carne ruim? Não, Paulo. Numa outra ocasião nós te ouvimos. Quando ele estava no ápice da sua mensagem, ele foi interrompido. Isso estremece um pouco, embora muitos tenham sido convertidos por conta disso e quiseram segui-lo. E não somente isso, ele tinha acabado de ser perseguido e expulso ali da sinagoga. Os judeus não queriam mais que ele ficasse pregando na sinagoga de Corinto. Então na casa de Crespo ali ele anuncia o evangelho, fala do evangelho de Cristo Jesus, e ele já estava um pouco abatido e abalado, tanto de Atenas, quanto de expulsões, perseguições constantes. Então ele fala, e entre vós eu estive em fraqueza, eu estava machucado, mas com temor maravilhoso de Deus, porque mesmo machucado Deus estava salvando vidas. Porque quando ele estava ali na casa de Crespo, famílias inteiras vinham, se convertiam, eram batizadas e seguiam o evangelho. Famílias após famílias. Então, mesmo fraco, Deus o fazia forte na pregação. E ele diz isso em outra situação. Com temor e grande tremor ele continua anunciando. E olha só, no que consistia a pregação, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então aquilo do versículo 2, quando ele se esvazia para pregar o evangelho, ele diz aqui, o que estava baseado? Não era persuasão, não estou persuadindo você a ser um cristão. Como disse os governadores, Paulo, por pouco não me persuades a me tornar um cristão. Paulo diz, por pouco ou por muito, não faz muita diferença. É sim ou não, não tem o meio termo. Então não há esse por pouco ou por muito. Então o que Paulo diz? Eu não quero persuadir você, eu quero que o Espírito entre na sua vida, entre no seu coração e tire esse coração de pedra e coloque um de carne. Eu quero que o Espírito Santo tome a sua vida e te faça viver de verdade. Te tome do império das trevas e coloque no reino do Filho do seu amor, como ele escreve aos Colossenses. Esse é o meu desejo. É isso que eu espero que aconteça em vocês, a demonstração do Espírito Santo, através da pregação do evangelho, através da santificação daqueles que estavam ali, através do milagre da mudança de vida. É nisso que ele se baseava, a pregação da palavra, a Bíblia sendo anunciada e o Espírito Santo transformando vida e corações ali. Este era o intuito de Paulo, este era o foco de Paulo. E por fim, ele fala, o objetivo de tudo isso, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você não tem que ter uma fé baseada no discurso do pastor, no que o pastor fala do que é certo e errado. Você não tem que ter uma fé baseada no que o apóstolo, o bispo, o sacerdote diz o que você deve ou não deve fazer. O que Paulo diz aqui é que ele se esvazia para que a fé esteja baseada em Cristo, na palavra de Deus, no evangelho do nosso Senhor. Concluindo, irmãos, qual tem sido o fundamento da sua fé? O que você acredita? Você acredita de fato que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida eterna, como diz João 3,16? Que o amor de Deus se toma em tal maneira que o Filho foi entregue na cruz para a salvação? Está baseado mesmo e arraigado nisso?
Se sim, como as suas atitudes representam isso? Paulo diz que, ele fala mais ou menos assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Por quê? Porque ele entende que a partir da salvação de sua alma, de sua vida, ele tem que anunciar isso. Ele diz aos romanos: como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém se dispõe a ir? E como irão aqueles que nada ouviram? Então, uma coisa que impele aquele que tem o firme fundamento em Cristo Jesus, é se entregar completamente a Ele. Se entregar única e exclusivamente, se esvaziar como Paulo. Esvaziar de todas as outras coisas para primeiro lançar o fundamento. Quando você vai construir uma casa, você não deixa a bagunça toda e começa a lançar o alicerce do jeito que está. Você rapa tudo. Então você cava, lança o alicerce, lança o fundamento e a partir dali você começa a construir. Então, primeiro, tire todos os resquícios que ficam. Pastor, eu venho de tal religião e a gente sempre acreditou assim, 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 e eu percebo que a minha fé cristã tem um pouquinho daquilo. Esvazia tudo, arranca tudo. Como nós diríamos, nós cantamos do vaso, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Nós cantamos assim. Alguns lembram, outros não, mas tudo bem, a gente canta assim. E como então nós vamos fazer? Tem algum resquício, tem alguma mancha, tem alguma marca? Quebra tudo, Deus. Eu sei que vai doer, mas quebra. Quebra para que comece novamente tudo. Eu sei que o Senhor é capaz disso. Eu sei que o Senhor é todo poderoso para isso, para arrancar esses resquícios de pecado que ficou. Então quebra tudo e faça de novo. Vamos lançar esse alicerce. Cristo Jesus limpa tudo. A fé baseada única e exclusivamente em Cristo. Mais para frente, quando Paulo ainda está falando aos Coríntios, ele vai falar das obras que são feitas, da edificação da igreja. E ele vem falar que a edificação pode ser edificado com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Ele usa esses 6 ingredientes, 6 itens para a construção. E ele fala, essas coisas podem ser usadas na edificação da igreja. Mas a igreja há de passar pelo fogo, o fogo do juízo. E se alguma coisa foi colocada na construção que o fogo vai queimar, fez à toa. É o que Paulo está falando aqui. Se alguém ficou gastando tempo com vocês, ensinando coisa que não propõe a salvação, que não auxilia nisso, que não fundamenta melhor ou que não edifica de uma maneira que glorifica a Deus, vai ser queimado, você perdeu tempo. Se um pastor ficou ensinando coisas que o fogo há de queimar, ele perdeu muito tempo no desenvolvimento da salvação. Se você está gastando o seu tempo em coisas que de fato não edificam, você está perdendo tempo demais, e como eu falei na semana passada, o tempo não volta. Nós estamos ali com a torneira aberta, deixando o tempo escorrer e colocando uma conchinha tentando que segura. E não segura, o tempo passado já foi, não tem o que fazer. Como eu disse, vou fechar as duas coisas de uma vez. Na semana passada eu pedi para você fazer a sua lista. Se você morresse, sua lista de desejos. O que você gostaria de fazer? Como diz lá em Romanos, no capítulo 13, como nós vimos, Paulo ali falando aos romanos sobre a perda de tempo. Não vamos perder o tempo, ele é muito importante. Então, se nós tivéssemos a nossa chance de fazer uma listinha, o que estaria ali descrito? E agora vamos juntar essa lista com aquilo que está descrito aqui. Há alguma coisa que não seja Cristo e Ele ressuscitado? Há alguma coisa que este versículo 2 aqui que fala, não quis saber mais nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Se isso não tiver na sua lista, rasga ela e começa outra. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Limpar tudo para lançar o alicerce. Segundo, a pregação desse evangelho. Da mesma maneira que Cristo Jesus teve a sua agenda, teve a sua lista e cumpriu desde o seu nascimento até a sua ascensão, assim também sejamos nós, com a nossa lista em mãos, cientes de que sabedoria humana, aquilo que os homens podem nos ensinar, podem até acrescentar em muitas coisas, não nos salvam. Por vezes, no início da pandemia, eu lembrava os irmãos de que alguns estavam tratando a vacina como redentora. Alguns falavam, vacina salva.
E nós sabemos de inúmeras pessoas que morreram com 2 doses. Ah, pastor, mas salvou muita gente. Sim, sim, eu não estou negando. Eu não sou um negacionista, eu tomei as 2 doses. Fiquei em paz. Tranquilamente. Um dos primeiros da fila. Do segundo dia eu fui um dos primeiros da fila, da segunda dose. Da primeira acabei chegando atrasado, fiquei lá no fim. Saí era tarde da noite de lá. Mas tratar algumas coisas, criações humanas, como redentoras, é idolatria. Tratar não somente um descobrimento, né, essa ciência humana como redentora, mas também tratar talvez um viés ou outro político como a solução dos nossos problemas, como seria o slogan das organizações Tabajara, os seus problemas acabaram, também pode ser idolatria. Nós temos que saber que o único capaz de nos redimir, o único capaz de nos conduzir, o único que de fato nos salva é Cristo Jesus e esse ressuscitado. Isso deve fazer parte não somente da nossa fé, mas da nossa pregação. Se nós falamos mais de política do que de Cristo, a política talvez é o nosso ídolo. Se nós falamos mais de regime do que de Cristo, talvez o nosso corpo é o nosso ídolo. Se nós falamos mais de jogos do que de Cristo, eu estou idolatrando mais esses jogos. Se eu estou tratando qualquer outra coisa mais do que Cristo e este crucificado, eu preciso aprender com Paulo a me esvaziar e pregar a Cristo e este crucificado. Vamos orar? Graças te rendemos, nosso bom Deus, por tua palavra. Graças rendemos, ó bom Pai, e te rogamos que por ela o Senhor nos instrua, nos oriente, nos capacite a cada dia mais e mais. Nos faça viver, nos faça transmitir, nos faça anunciar a Cristo crucificado, ressurreto e assunto aos céus. Ajuda-nos, ó bom Deus, a não perder tempo persuadindo, convencendo, mas ajuda-nos a pregar o Evangelho para que Cristo, para que o Espírito Santo converta, para que o Espírito Santo transforme, para que o Espírito Santo mude para a honra e glória de Cristo Jesus. Ó bom Deus, ajuda-nos e firma-nos em tua palavra, para que o Senhor em tudo seja exaltado e glorificado. No nome de Jesus. Amém.